Primeira coisa que eu queria dizer a vocês, eu sou metroviário de São Paulo, estamos ligados às tretas, às mobilizações dos trabalhadores, no enfrentamento de 2013 das mobilizações da juventude. Eu me lembro que naquele período eu fui um daqueles que foi preso naquelas primeiras manifestações e era daquelas coisas estranhas, mas não tão estranhas assim para quem conhece o movimento. A gente foi perseguido e preso pela polícia do Alckmin, que era do PSDB, pelo prefeito Haddad e a presidenta Dilma, que era dizendo: eu mando a Força Nacional se precisar. E foi essa turma que nós nos enfrentamos. Depois tem todo um debate aí do que significou o 2013. Mas estou falando que nós temos a ver com essas lutas, seja quem for o governo, ainda mais governos que vão servir aos patrões de alguma forma, mesmo que tenha cara de trabalhador, vocês vão ver uma galera, não só nós que somos organizados, mas os desorganizados vão estar lá para enfrentar, porque essa é a realidade. E eu queria dizer, eu também sou conhecido no metrô de São Paulo por trazer notícias ruins do ponto de vista da realidade. Então eu vou logo começar pelas ruins, que são bastantes. Primeiro, o nosso planeta está ameaçado. E isso tem a ver com o meio ambiente. E eu já queria dizer aqui para vocês, para eu não me perder aqui, nós temos que nos ver como seres, como coletivo. É incrível como ainda a molecada, os velhos, todo mundo quer se ver como indivíduo apenas. Nós somos indivíduos, mas nós somos parte de um coletivo. E mais, nós somos um coletivo, os seres humanos, a humanidade, dentro de um planeta. Portanto, nós estamos conectados diretamente com esse planeta. E por que isso? De acordo com o relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, está falando o seguinte: do jeito que está, aumento da temperatura mundial, está ameaçada a população mundial. E não é para muito tempo depois, é para próximo. Detalhe, quem vai se ferrar de cara vão ser os mais pobres. 40% da população mundial está altamente vulnerável com a mudança do clima. São os que vão... E a gente conhece São Paulo. Quem mora perto dos córregos, quem mora perto dos lugares, são os mais pobres. Porque os mais ricos estão nos lugares melhores. E se der problema no lugar que ele está, ele tem outro lugar para ir. Quem não tem lugar para ir são os mais pobres, os trabalhadores, a população, em particular os setores mais oprimidos. Existe nesse relatório que de 2010 a 2020 o número de mortos por enchentes, secas, tempestades e tal, nas regiões vulneráveis, principalmente na África, no sul da Ásia e na América do Sul, é 15 vezes maior o número de mortes do que em outras regiões. A lógica que está colocada é aumentar 1,1 graus Celsius e pode chegar a 1,5 graus Celsius. A repercussão disso é violenta. O que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos lutando, e aí depois eu quero entrar numa lógica mais geral, nós estamos lutando pela sobrevivência, pela nossa existência, pela possibilidade de a gente existir. Não é só do ponto de vista individual, nós estamos falando de um grupo, de um coletivo. Esse mesmo relatório desse organismo diz que o seguinte: na próxima década, mais de 1 bilhão de pessoas ficarão sob riscos dos efeitos negativos do clima, desde doenças e outros temas. É uma coisa violenta. Pandemia. A pandemia, muitas vezes as pessoas olham como se fosse um acaso e tem a ver com a natureza. Isso acontece de vez em quando. Não é. A pandemia ocorreu por problema da industrialização desenfreada, atingindo o meio ambiente, e aí veio o vírus e contaminou. Dessa pandemia são 663 mil mortos só no Brasil. No mundo são mais de 6 milhões. E de acordo com a revista, com o relatório da Lancet, uma revista, diz que era mais de 18 milhões de pessoas. Então nós estamos falando, se essa Lancet, essa revista estiver correta, mais de 18 milhões de pessoas morreram e não precisava ter morrido. E se a gente levar em consideração que as vacinas poderiam ser para todos e não foram, porque a indústria farmacêutica querem ganhar muito dinheiro e ganharam muito dinheiro e ainda estão ganhando muito dinheiro, você vê o drama que esta sociedade nos coloca. Combinado com isso, nós temos a guerra da Ucrânia. Eu sou daqueles que sou a favor da resistência ucraniana contra a invasão do Putin e da Rússia, no caso o Putin amiguinho do Bolsonaro. Eu sou contra a invasão da Rússia, acho que está errado. Também sou pelo fim da OTAN, porque a OTAN também tem interesse econômico na Ucrânia. Mas detalhe, essa guerra da Ucrânia fez que a Alemanha agora entrasse na lógica, porque depois da Segunda Guerra Mundial estava preso que não podia se armar, agora está se armando até os dentes. A lógica do mundo, o meio ambiente, a pandemia, e vão vir outras, e a guerra da Ucrânia libera forças destrutivas na humanidade. Eles estão se armando até os dentes para destruir a nossa vida.
E combinado com isso, na pandemia, e não era só na pandemia, mas na pandemia, a fome, a miséria, o desemprego, os trabalhadores, a precarização, como está aqui o galo dos aplicativos, que pode dizer a realidade nua e crua, aumentou de forma violenta. A gente fica dando dados porque do jeito que aparece, parece que está todo mundo sofrendo. Os bilionários sofrem, os trabalhadores sofrem, todo mundo sofre, e nós estamos numa queda todo mundo junto, e parece que é assim que funciona, mas não é. Os dados, ainda bem que alguém estuda e mostra os dados para a gente poder ver a realidade, que a gente às vezes sente, mas não vê os números dizem. Os ricos estão mais ricos na pandemia, mais do que no período anterior. Eles estão mais bilionários. O acréscimo da riqueza deles não é que eles só estão mais ricos, eles estão numa velocidade de riqueza maior do que nos últimos 14 anos antes da pandemia. Portanto, eles estão se aproveitando da desgraça humana, porque se a economia mundial está caindo, nós temos um sofrimento geral, e eles conseguem ficar ricos e mais ricos numa velocidade maior do que a anterior da pandemia, significa que o nosso povo, a classe trabalhadora de conjunto está sofrendo. E quem mais sofre? As mulheres negras, por exemplo. As famílias das mulheres negras que elas comandam, os dados aqui mostram que 11,1% dos lares chefiados por mulheres negras passam fome. Tem um tal de insegurança alimentar, que para mim é fome também, mas tirando essa insegurança alimentar, fome, literalmente fome. Estou falando isso porque, do ponto de vista do mercado, as mulheres retrocederam em uma década a entrada no mercado de trabalho. Os trabalhadores estão indo para o trabalho, mas estão com o trabalho precarizado. Eu falo no metrô, por exemplo, que a gente deveria ter um transporte gratuito, porque quem deveria pagar o transporte público deveriam ser as grandes empresas, porque quem acorda 4, 5 da manhã para trabalhar, trabalha para as grandes empresas. Quem acorda 5, 6 da manhã, 7 da manhã para estudar, é um dia para ser trabalhador escravo das grandes empresas. E se você vai consumir no shopping, você vai consumir o produto das grandes empresas. Portanto, eles têm que pagar, ainda mais sabendo que eles estão aumentando a riqueza deles mais do que a da pandemia. Eles deveriam arcar com o transporte, assim como todos os custos da sociedade. O que eu quero dizer para você é o seguinte: a previsão para a juventude, mas não só para a juventude, para os velhos, é uma desgraça. Esta sociedade está nos acabando, nos destruindo. E eu falo para vocês, nesse debate aqui da esquerda brasileira, esquerda mundial, a turma fala o seguinte: nesse momento de caos, a ultradireita veio para ficar, veio na Europa, veio no Brasil, e mesmo que o Bolsonaro perca a eleição, ele veio para ficar. E digo para vocês, nós temos que nos armar inclusive do ponto de vista militar, mas nós temos que nos armar também da cabeça, porque não basta derrotar o Bolsonaro nas eleições. O que eu quero saber é o seguinte: se do ponto de vista das massas, a vida dos trabalhadores piorarem com qualquer que seja o governo, inclusive o governo Lula com Alckmin, que foi o nosso inimigo até um dia desses, se esses caras, a resposta vai ser o seguinte: eu vou procurar uma outra alternativa, e se não tiver uma outra alternativa, vamos procurar quem? Bolsonaro. E falo para vocês, mesmo que no Bolsonaro não volte, e o meio ambiente, e as mortes da pandemia, e a nossa miséria, e a nossa fome que está pegando nas nossas costas, nós vamos deixar para lá? Não tem como. Desse ponto de vista, eu sou esperançoso. Tem uma possibilidade: inverter a ordem. E inverter a ordem é fazer uma revolução. Revolução significa sair fora dos trilhos, não é através das eleições. Vamos participar do processo eleitoral para disputar a cabeça das pessoas, mas a realidade é o seguinte: se você quiser inverter isso aqui, dizer que os ricos vão pagar pela crise, nós temos que arrancar deles, porque na conversinha mole não arranca de ninguém, porque não faz parte da lógica desse sistema. Nesse sentido, é preciso uma revolução, é preciso uma rebelião, é preciso uma movimentação. Agora, quando se rebelar e quando isso acontecer, nós precisamos de um projeto. Estou falando isso porque aconteceu no Equador em 2013. A população se revoltou, os indígenas com os mineiros invadiram, tomaram conta da capital e tomaram o poder, só que depois não sabiam o que fazer. Na Argentina derrubaram 11 presidentes em poucos meses. A massa faz coisas heróicas, mas depois não sabe o que fazer porque não tem projeto. E eu digo para vocês, eu acredito que vai ter uma revolução no Brasil, porque o caldo está esquentando. E se não tiver uma revolução, vai ter um golpe militar, e o Bolsonaro e a sua turma vai tomar conta desse país. E se houver uma revolução no sentido contrário, no nosso sentido, nós precisamos também ter um projeto, porque não basta derrubar o governo na unha. Nós precisamos, depois que tirar na unha, a gente dizer o seguinte: as multinacionais são nossas, as terras são nossas, as terras são dos indígenas, nós vamos salvar o planeta. E se fizer uma revolução no Brasil, nós podemos expandir para toda a América Latina. Nesse sentido, eu sou esperançoso.
mas do outro ponto de vista, hoje, neste momento, a desgraça está feita, nós vamos sofrer muito e o nosso papel é lutar, mas também o nosso papel é ganhar a cabeça dos trabalhadores e da juventude que um outro projeto é possível, porque não é possível que a gente se contente a ver a morte pela pandemia, a gente vê a morte pela fome, ver as mulheres negras e a população mais humilde, os LGBTs sofrendo como estão sofrendo e vão sofrer mais ainda nesse sistema capitalista. Vamos junto na batalha, somos irmãos de luta, somos irmãos de classe e vamos dar os nossos pensamentos diferentes, ver se a gente acha uma unidade para fazer esse projeto, um projeto socialista, que na minha opinião é o único projeto que pode resolver de fato a nossa fome e a nossa miséria e as mortes que, como eu expliquei aqui, que acontecem no mundo todo. Valeu, gente. Uhul!